No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos da Grande FM, estamos chegando com mais edição do nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que temos para falar sempre de assuntos importantes, assuntos relevantes. Está com a gente aí pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante, claro, você deixar aí o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e nos acompanha aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM, lá você tem uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui do nosso Saúde e Bem-Estar e ter a oportunidade de rever esses programas, os temas, os assuntos, os profissionais que por aqui passaram e pode também compartilhar esse conteúdo. Aliás, esse nosso programa vai ficar à sua disposição depois para que você possa compartilhar também. Hoje vamos falar de um tema que afeta a saúde e a qualidade de vida de muitos homens. Vamos falar do hipogonadismo. Essa condição pode impactar diretamente a libido, a função sexual e até o bem-estar emocional. Vamos falar um pouquinho do que é essa perda aí da testosterona, essa baixa testosterona, que vai se resumir dentro do assunto que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vai nos ajudar aqui nesse nosso bate-papo a entender um pouquinho deste universo, um tanto quanto mais masculino, para que a gente possa tentar decifrar o que de repente está acontecendo com você que está ao longo da vida, vai perdendo a sua libido, o seu apetite sexual. Vamos conversar com o Dr. Eduardo Jerônimo, ele que é urologista aqui da nossa cidade de Dourados, e vai ao longo do programa de hoje tentar falar um pouquinho. O tema aqui parece que assusta um pouco, né, doutor? Hipogonadismo, ou seja, para resumir aquilo que a gente estava conversando aqui até fora do ar, né, de que é a baixa testosterona, essa perda do libido, ou seja, um assunto bastante importante, sobretudo para quem vive aí numa faixa etária a partir dos 45, 50 anos, que é uma tendência natural de todos nós homens ter um pouquinho de perda de testosterona, né? Boa tarde. É verdade. Boa tarde, Paulo. Esse tema, falando em hipogonadismo, assusta um pouquinho, né? As pessoas falam, o que é isso, né? Mas é um tema muito comum no dia de hoje. Hipogonadismo, nós estamos falando, nada mais é do que baixos níveis de testosterona. Baixos níveis hormonais, que é inerente ao envelhecimento do homem, claro, e alguns fatores patológicos. Igual a gente estava conversando agora há pouco, sobre varicocele, o envelhecimento, algumas coisas que acarretam essa baixa testosterona, que nós vamos relatar sobre obesidade, sedentarismo. Tudo isso pode ocasionar esse baixo de testosterona. Não tenha dúvidas. E quando a gente fala, e começamos falando sobre qualidade de vida, né? Porque às vezes as pessoas relacionam muito essa questão da testosterona com a virilidade, como se falasse, mas exagero, o cara só porque ele não está mais tão viril como antes, não vai ter mais qualidade de vida. Sim, porque isso acaba impactando outros fatores dentro da sua própria vida, seja ela no relacionamento de quem tem um relacionamento estável, daquele que um cidadão que queira ter essa vida sexual ativa. Isso interfere muito nessa qualidade de vida do paciente, né? Com certeza, né? Você ter baixos níveis hormonais, vai ter baixos níveis de libido, sua disposição para trabalho, para você sair, fazer suas coisas, um cansaço mais crônico que a pessoa tem. Tudo isso acarreta numa qualidade de vida. Baixos níveis hormonais leva a pessoa a ter uma maior perda de massa muscular, pessoas ganhar peso mais facilmente. Tudo isso vai acarretando comorbidades que pioram a qualidade de vida. Por falar em comorbidades, a gente pode traçar aí um perfil, a gente falou assim, é uma tendência natural, na grande maioria dos homens, de ter realmente ao longo da vida você ir tendo essa perda aí de testosterona e perdendo um pouquinho dessas questões. Existe uma data cronológica que a gente pode dizer, a partir dos 40, eu falei 45 anos na abertura, mas isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo, né? Não, depende, claro, é individualizado, mas a partir dos 40 já está comprovado que tem uma baixa hormonal para todo homem, geralmente 1 a 2% ano. Sim. Tá? Se você for pensar, 1% não é muito, mas ao longo dos anos isso vai piorando. E claro, que depende de cada pessoa. Pessoas mais atletas, que têm um hábito saudável, boa alimentação, que tem práticas de exercício físico, com certeza ele já tem níveis hormonais maiores do que pessoas sedentárias. Então, vamos dizer, esse envelhecimento para ele acarreta menos prejuízo do que quem não tem essa prática saudável. O senhor falou agora há pouco das comorbidades e falando de fatores de risco também, né? E eu me recordo que o senhor falou sobre a questão da obesidade.
Por quê? Porque a obesidade, dentro da obesidade tem outras situações. Aí você tem, de repente, o seu colesterol muito alto, de repente pessoas que são diabéticas. Tudo isso são fatores que acabam influenciando nessa perda de hormônios, né? Com certeza. Está associado, a gente tem que saber, pessoas obesas têm maior nível de testosterona, sedentarismo, pessoas que têm comorbidades como diabetes mellitus, também associado a baixos níveis hormonais. Tudo isso é um conjunto, tá? E com isso, uma coisa acarretando a outra, prejudicando a outra. Se a pessoa não se cuida nessas coisas iniciais, que a pessoa já está acostumada, hipertensão, diabetes, obesidade, fazer o exercício, cuidar da sua alimentação, com certeza seus níveis hormonais vão ser baixos. Sim. E aí uma coisa vai puxar a outra. Baixos níveis hormonais também faz a pessoa ter mais indisposição, fraqueza, a pessoa está sedentária, a pessoa não tem ânimo para fazer as coisas e vira uma bola de neve, que a gente fala. É Sim. uma coisa puxando a outra. Então, nós orientamos a pessoa a procurar o urologista, olhar a parte hormonal, tudo, para a gente tentar quebrar esse ciclo. Sim. Melhorar o paciente como um todo. Não igual o senhor falou, não só como libido, relação sexual. Porque quando a gente fala do ato sexual em si, até você chegar naquele momento, você tem todo um outro contexto para chegar e te levar àquela situação. E esse contexto que precisa ser entendido, e se ele tiver alguma coisa em desacordo, é o que precisa ser ajustado, para que quando ele chegue àquele momento, que será o ápice, sobretudo nessa situação, ele esteja bem. Senão, se você vai de repente até... E a gente é muito imediatista, né, doutor? A gente estava falando sobre isso. Hoje se busca chaves, se busca as coisas mais imediatas e rápidas, como, por exemplo, hoje está muito comum de falar do Tadalafila, o Viagra já foi mais famoso no passado, a gente tem outras situações, porque as pessoas querem resolver num curto prazo alguma deficiência que ela tenha, mas esquecem de tratar a origem daquilo, né? Não, com certeza. E está muito fácil o acesso hoje. Você ter acesso ao Tadalafila, ao Viagra, hoje está muito fácil. A pessoa não vai, igual o senhor falou, atrás da razão por que ele está falhando, por que desse baixo libido, e vai buscar condutas instantâneas. Sim. Eu começo a tomar um Tadalafila, toda a minha relação, eu começo a tomar um Viagra, podendo acarretar prejuízos. Claro que sem acompanhamento médico, toda medicação tem uma complicação, e o Tadalafila e o Viagra, nós já sabemos disso, que isso é muito bem divulgado, né? E outra coisa, muitas vezes ele não tem necessidade e acaba se tornando um pouco dependente psicologicamente da medicação. Não toma medicamento, ele não se sente bem, não se sente seguro. Sim. E acaba muitas vezes falhando. Doutor, mas aí, claro, é importante, nós estamos aqui olhando de uma forma geral para a pessoa que está passando por essa situação, ou seja, nós já temos um diagnóstico de alguém que precisa ter um acompanhamento profissional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre reposição, se isso é possível, essa reposição de hormônios, se é possível essa testosterona voltar novamente pela sua idade, cada um de forma individualizada dentro da faixa etária dele, de voltar a ter essa qualidade de vida, de voltar a ter esses níveis adequados de acordo com cada perfil. Isso é possível atualmente? Com certeza. Nós vamos tratar desde as comorbidades básicas do paciente, orientar uma boa nutrição, olhar um exercício físico, orientar outras comorbidades que ele está tendo, cuidar de um diabetes, associar um emagrecimento para ele, fazer um estudo dele geral, por que ele está acontecendo isso. E claro, precisa se repor. Muitas vezes o organismo não produz o suficiente. Eduardo, eu sou magro, eu faço exercício, eu faço coisa, e meu nível hormonal é baixo. Isso é normal, é do envelhecimento, é da falência testicular, e muitas vezes tem que se repor. Então o homem hoje tem essa reposição hormonal desde formas injetáveis, que é a mais divulgada, até hoje em dia pellets, que são implantes de testosterona que duram por um tempo até de 6 meses, que são muito seguros, mais seguros que a injeção, que dão uma estabilidade hormonal muito grande para o paciente. E é fácil, vamos dizer assim, hoje fazer o acompanhamento disso. Está muito pouco divulgado, acho, na cidade ainda, em Dourados aqui. Pouca gente fazendo também, mas dá uma boa qualidade de vida. Então tem partes hormonais, tem injeções, tem implantes, tem gel até transdérmico, mas para homem não dá tanto efeito, entendeu? Mas tem várias opções, tem como se recuperar. Nós falamos muito isso aqui de fatores de risco, de comorbidades e tudo mais, mas dá para associar algum tipo dessa perda de hormônios ao longo do tempo com fatores hereditários, por exemplo? Isso tem algum estudo que possa falar nesse sentido, ou vai muito mais exatamente pela forma como a gente se comporta no dia a dia? Doutor? Então, hereditário é um pouco mais difícil. Vai mesmo o estilo de vida, é o mais comum, tá bom? É o inerente ao envelhecimento, que existe uma falência... De um processo natural. Natural, falência testicular. Como a mulher entra na menopausa, tem que entender
que o homem também entra na andropausa. É. Então, mas é uma coisa muito pouco divulgada, entendeu? Porque os sintomas na mulher são mais acentuados. Sim. Então, a E mulher não é procura. também mais pela própria negligência do homem, né? Porque o homem, a mulher vai mais rotineiramente, ela procura o especialista, ela está lá sempre. O homem tem sempre aquela questão, tem essa questão do próprio mito, dessa questão do orgulho, dele reconhecer que ele precisa desse acompanhamento profissional para fazer esse tipo de reposição. Tem todos esses preconceitos que também precisam ser quebrados ao longo do tempo. Com certeza, né? E é muito comum no consultório, na hora que começa a prejudicar o relacionamento, a mulher leva o paciente, ela leva o homem procurar o urologista. Mas antes ele não procura. Então muitas vezes começa a se prejudicar seu relacionamento em casa, para o seu casamento, sua estabilidade emocional ali. Aí a mulher fala, você tem que procurar um urologista, você tem que se tratar, você tem que melhorar isso, porque prejudica o relacionamento, a gente sabe que prejudica o relacionamento, um convívio de um casal. Aí ela pega, como ela já está acostumada a procurar, a mulher, a gente tem que entender isso, que a mulher já tem esse hábito de procurar muito mais que o homem, ela orienta e o paciente indo lá por orientação da mulher, muitas vezes. Muito bem, esse paciente, essa pessoa convencida chegou até o senhor, chegou até o profissional, está lá no seu consultório, está ali relatando, o senhor faz lá a sua análise a respeito dele. Queria que o senhor falasse de diagnóstico, né? Ou seja, além, claro, da sua experiência, da conversa que tem, de que forma é possível ter um diagnóstico mais preciso, de que forma, inclusive, aquilo que deve ser prontamente atendido e tratado. Quais são as formas de diagnóstico hoje? Com certeza, depois da anamnese, essa conversa que nós estamos falando aqui, nós vamos pedir níveis hormonais para ele, exames sanguíneos, ultrassom, hoje tem ultrassom de bolsa testicular com Doppler, para a gente medir volume testicular, ver como é que ele está, e ver se tem algumas outras comorbidades que estão atrapalhando esse nível hormonal, tá bom? E muitas vezes a pessoa está falhando, não tem ereção, tudo. Muitas vezes a gente até lança mão, hoje em dia, de ultrassom Doppler peniano, que é um ultrassom no pênis, que a gente consegue ver toda a circulação peniana, saber se ele tem ou não uma ereção compatível com a ereção ou não. Muitas vezes a pessoa não tem uma boa ereção, mas tem fatores psicológicos associados. Eu vou falar sobre isso. E aí ele faz o exame e o exame está normal. Então você explica para o paciente, fala assim, a circulação peniana está toda normal. Aí, muitas vezes, quebra esse mito de ele falhar essa ansiedade, ele melhora. E algumas vezes, sim, tem que mostrar para ele, do mesmo jeito que você tem dificuldade de circulação, vamos dizer, cardíaca, vascular em outro lugar, o pênis faz parte de uma circulação também, é um nível circulatório. Então, muitas vezes você vai lá e acarreta para ele, fala assim, tem esse nível de dificuldade circulatória, temos que medicar. Sim. Aí, sim, muitas vezes, lança-se mão de usar um tadalafila bem orientado, ou até outros medicamentos que existem, até injeções penianas, que vão dar uma qualidade de vida para o paciente. O senhor falou da questão psicológica, ela é muito interessante nesse sentido, porque se de repente ele tem esse diagnóstico, observa isso lá, ele vai tratar essa ansiedade, que vai melhorar esse seu desempenho e tudo mais, mas aí a gente também pode falar de alguém que o senhor diagnosticou, não realmente precisa ser feito, e vamos iniciar um procedimento, um protocolo aqui de tratamento. Precisa entender o paciente também, eu falei agora há pouco que a gente é muito imediatista, quer as coisas para hoje, para amanhã, que esse também é um processo gradual, assim como a gente vai perdendo hormônios com determinado avanço da idade, essa reposição e esse acompanhamento também ele vai se dando de forma gradativa, né? Não, certeza. Montamos um protocolo de reposição, geralmente um protocolo de reposição mais prolongada, orientamos o paciente, quando ele chega no consultório, aquele nível hormonal entregue para ele naquele exame, eu sempre explico para ele, é o que o seu organismo você está integrando, é a sua casinha. Então é o seu exercício físico, a sua alimentação, sua boa noite de sono ou não, é seu estresse, que aumenta o nível de cortisol, é o que você está entregando, então o organismo ele responde com aquele nível hormonal. Sim. Eu vou ajudar na reposição, mas aí, claro, tem que se ajudar para, vamos dizer assim, ser duradouro. Não é para não ficar dependente de medicamento. Então a gente vai mostrar os pontos que precisa ser melhorado e começar a reposição. Para quando a gente ir, vamos dizer assim, prolongando essa posição, cada vez mais um tempo prolongado e não ter que fazer tantas vezes, ele se mantém a níveis hormonais bom, porque ele mudou, igual você falou, mudou o fator causal. Não só ficou lá tomando um Viagra, ou medicamentos que sem necessidade. E até nesse sentido aí, por isso da importância de cada vez, de forma mais precoce, esse diagnóstico, essa ida do homem ao profissional urologista, por conta disso, não precisamos esperar chegar lá, você de repente ter toda essa perda, para você já iniciar esse procedimento, né, doutor? Porque quanto mais cedo você
faz esse acompanhamento e você vai observando as suas mudanças no seu corpo e perdas de hormônio, menos te dá trabalho, entre aspas, de você ou manter ou repor aquilo que você perdeu, né? Não, com certeza. E assim, o homem, lá, nós temos o costume, na nossa clínica, de o paciente vai fazer o acompanhamento de rotina de próstata, né, que a gente fala do PSA, que é muito comum, a gente sempre acrescenta o rastreio hormonal. Entendeu? Nós já fazemos parte disso. Então, você fazendo o rastreio hormonal, muitas vezes ele tem um exame de próstata ótimo, ele não tem queixa, mas a parte hormonal, na hora que eu pergunto, e aí, como é que está a sua libido? Ah, doutor, está meio baixo. E a potência? Ah, não está tão bom, já deu uma piorada, já não está tão ereto como antigamente. Então, a gente consegue, igual você falou, pegar ele no início do tratamento. É muito mais fácil. Sim, não tenha dúvida. Tudo que é de forma precoce é mais fácil de ser tratado e acompanhado. A gente falou, agora há pouco, a gente até citou a varicocele, né, que é muito comum em muitos homens, e que a gente falou sobre isso, porque muita gente pensa e trata a varicocele apenas da questão de se eu quero de repente ter filhos, eu vou acabar perdendo a fertilidade com relação a isso, mas até o senhor chamou minha atenção que a varicocele também pode estar relacionada com essa perda de hormônio e também dessa testosterona, então é preciso também estar atento a quem tem ou quem acompanha a varicocele com relação a esses outros aspectos, né? Sim, a varicocele, ela causa, vamos dizer assim, uma atrofia testicular. Porque ele se aumenta, a varicocele, quem não sabe, nós explicamos aqui, é um aumento da trama vascular ao redor do testículo, no cordão espermático. Então ele causa uma atrofia testicular. Do mesmo jeito que causa infertilidade, um testículo produz hormônio. Então faz com que seus níveis hormonais ao longo do tempo diminua. Então a varicocele também está relacionada à diminuição de parte hormonal. Sim. A correção cirúrgica melhora. Não é o melhor tratamento. Sim. Mas vamos dizer assim, é um jeito de a gente parar com o fator causal. Sim, entendi. Ou seja, então precisa realmente a gente ter esse olhar, essa atenção com relação a isso. Doutor, então diante disso que nós estamos falando, de quem realmente passa por uma situação como essa, precisa saber que é importante você cuidar aí dessa sua perda hormonal, de estar acompanhando isso para que você possa ter essa qualidade de vida. Todos nós vamos envelhecer. Agora, como vamos envelhecer, somos nós que escolhemos, né? Com certeza. E vamos envelhecer com qualidade de vida, né? Para todos nós. Para ter uma boa disposição, você ter um envelhecimento com saúde, boa disposição física, bom relacionamento, você ter um envelhecimento com qualidade. Igual eu falo para mim, não adianta você chegar com 70 sem qualidade. Chegar com 70 com qualidade de vida. Um bom relacionamento afetivo, bom nível, vamos dizer assim, com qualidade. Sim. Controles pressóricos, não tendo diabetes, um peso adequado para você, tudo isso, carga hormonal adequada para você ter sua disponibilidade, você ter sua disposição para fazer suas coisas. Entendeu? Não, e para tudo, como o senhor está colocando, a gente fala, e claro, e óbvio, quando se fala sobre isso, o homem pensa, obviamente, na questão sexual, mas é muito além disso, né? Então é importante, né? A gente até parece clichê, né, doutor, tudo isso que a gente fala. Se a gente fosse falar, o que você pode fazer de forma preventiva? Além, claro, de exames, de acompanhamento com o urologista, é aquilo que a gente sempre fala, né? Atividade física, sair do sedentarismo, isso tudo já é um passo importante para que você possa chegar naquilo que a gente está falando com qualidade de vida, com a idade mais avançada. Com certeza. A mudança de estilo de vida que a gente falou, o MEV que a gente fala, que é igual você batido, mas é uma coisa que a pessoa pode se fazer, cuidar de si mesmo, sem intervenção de ninguém. Não precisa ninguém estar orientando, ou não uma orientação, mas ela está se cuidando, entendeu? Então isso acho que é inicial, é partir disso para outras coisas. Mas e nunca é tarde para começar, né? Porque a gente pensa, mas eu nunca fiz até agora, vou começar. Não, nunca é tarde. Antes é tarde do que nunca, já tem outro ditado popular. E que é importante que nós nos mantemos em movimento, em atividade, ou seja, não importa qual seja a idade para começar a atividade física. Não, não importa. E se cuidar, igual você falou, não se importa, não tem idade para começar a se cuidar, né? Sim. Então, independente da idade, deve se acompanhar o médico, se acompanhar o urologista, o médico que tenha confiança e se cuidar. Muito bem, doutor. Quem está nos acompanhando e quer saber um pouco mais, ficou curioso de algo que o senhor colocou aqui, que de repente queira ter um conhecimento melhor, como é que encontra o doutor Eduardo Jerônimo na cidade de Dourados? Então, nós estamos com o chama Instituto Urus, numa clínica nova, referência aqui em Dourados agora, que não tinha antigamente, uma clínica que nós estamos associando exames de ultrassom peniano, fica na João Cândido Câmara, 1915, com o telefone lá de 9974 4878. Pronto para atender. Nas redes sociais também encontra vocês? Tem também. É Dr. Eduardo Jerônimo. Consegue acompanhar no Instagram, tudo certinho, acompanhar a gente. Estamos sempre tentando levar informações lá, igual vocês estão fazendo aqui, que eu acho que é muito importante. A gente tenta
levar um pouquinho da informação, da nossa rotina, acho que agrada a todo mundo. Não tenha dúvida. Se você que está nos acompanhando tiver alguma dúvida, pode também mandar os seus recadinhos aqui para a gente caminha lá para o doutor e ele terá a oportunidade de outras vezes estar aqui com a gente para trazer e abordar assuntos tão importantes, né, da saúde do homem. Nós precisamos cuidar cada vez mais da nossa saúde, pensar exatamente como nós queremos chegar lá no futuro e é importante passar por esse processo. Doutor Eduardo, quero agradecer a sua presença aqui conosco, disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente. Volte sempre. Opa, agradeço pelo convite. Obrigado. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Eduardo Jerônimo, ele que é médico urologista, falamos aqui então um pouquinho a respeito da saúde do homem. Se você tem alguma outra dúvida, alguma outra questão, pode enviar para a gente vai, claro, trazer em outros episódios aqui do nosso Saúde e Bem-Estar. Esteve com a gente pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Estava aí no YouTube, importante deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal Saúde e Bem-Estar. Volta na próxima semana.